Mais uma vez, boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor nos sejam multiplicadas. Saúdo também você que está online, que está nos acompanhando agora através do nosso canal da igreja no YouTube. Que a palavra do Senhor traga edificação, traga consolação para o seu coração nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, Apocalipse capítulo 8, para lermos os versos 1 a 6. Apocalipse capítulo 8, versos 1 a 6. Eu farei a leitura na versão Almeida século 21. Apocalipse capítulo 8, versos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la ao nosso coração. O que acontece no céu quando você ora? O que acontece aqui na terra, você sabe, você vê, você experimenta. Mas o que acontece no céu quando a gente ora? É isso que a gente vai aprender com esse texto. A oração é a mais poderosa e a mais eficaz ferramenta de comunicação entre nós e Deus. Não há nenhuma tecnologia envolvida nesse processo, mas os seus efeitos podem se fazer sentir de forma absolutamente indiscutível em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo. Encontramos na Bíblia diversas orientações de Deus sobre a prática da oração. Jesus mesmo nos ensinou a orar e, a mais do que isto, a perseverarmos na oração. A gente encontra no Novo Testamento, particularmente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, parábolas que Jesus contou para ensinar-nos o valor, o poder e a eficácia da oração. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele fazia da oração um dos pilares básicos do seu ministério terreno. No livro da Revelação, que a gente conhece mais com o nome de Apocalipse, João nos revela o que acontece no céu quando a gente ora. O que hoje vamos aprender é sobre a dimensão celestial da oração,
Nós vamos aprender os efeitos da oração numa perspectiva que nós naturalmente não percebemos. Vamos, pois, aprender com João o que acontece no céu quando a gente ora. Primeira coisa que a gente aprende com João aqui nesse texto: quando você ora, o céu pode ficar em silêncio. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Quando você ora, o céu pode ficar em silêncio. O apóstolo João não nos oferece aqui nesse texto qualquer detalhe acerca desse período de silêncio no céu. Apenas afirma que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Só isso. O fato importante a notar é que nós, crentes em Cristo Jesus, não temos aprendido a lidar com o silêncio. Nossas conversas são instantâneas e as nossas respostas costumam ser imediatas. Toda a tecnologia da comunicação que nós utilizamos está focada num só propósito: o de tornar o processo de comunicação cada vez mais rápido. Temos que admitir com honestidade que o silêncio tem aumentado o nosso grau de ansiedade. E o resultado triste é que a sensação de frustração também aumenta. Você ora e não ouve a resposta de Deus. Você ora e parece que há uma placa de aço entre você e o céu. Você ora e você não percebe nenhum pequeno sinal de que Deus ouviu ou que Deus respondeu à sua oração. Há silêncio no céu. Preste muita atenção naquilo que você vai ouvir. O silêncio de Deus não significa indiferença de Deus. Não. O silêncio de Deus não significa desprezo de Deus pela sua situação. Não. O silêncio de Deus pode ser muito eloquente e eficiente, porque é um desafio à nossa capacidade de perseverarmos em oração enquanto aguardamos a resposta de Deus. Então, o silêncio de Deus é um desafio à nossa perseverança. Enquanto Deus não fala nada, nem responde, não fique ansioso, não fique frustrado, persevere, apenas persevere. Há um dito popular, bastante antigo aqui no Brasil, dizendo que mineiro trabalha em silêncio. Deus não é mineiro, e muito menos brasileiro, mas Deus trabalha em silêncio. Enquanto há silêncio no céu, há coisas acontecendo, há trabalho sendo executado por Deus. Deus continua operando, mesmo quando há silêncio no céu. O que acontece no céu quando a gente ora? Pode haver silêncio. E você precisa aprender que o silêncio de Deus é um desafio à sua perseverança.
Há outra coisa que a gente aprende com João, e está aqui nos versos 3 e 4. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Quando você ora, aprenda a esperar a resposta de Deus. João revela a visão do trabalho dos anjos no céu. Nos versos 3 e 4, encontramos a descrição desse trabalho de tomar o incensário de ouro, de encher o incensário com mais incenso para ser oferecido diante do altar. E o que a gente aprende aqui é que esse incenso é um símbolo das nossas orações. João nos conta que as orações subiram como uma fumaça de incenso diante de Deus. Isto, irmãos, significa que Deus aceitou as orações dos seus filhos. Às vezes, quando há silêncio no céu, a gente tem aquela impressão de que a minha oração não passou do teto. Não chegou lá. Mas o que a gente aprende aqui com João é que Deus acolheu as nossas orações. Você pode ter certeza absoluta que as suas orações chegam à presença de Deus e são aceitas por Ele. É preciso saber esperar a resposta de Deus com paciência. Deus não tem cartão de ponto. Deus não usa relógio e nem tem calendário. Não, nada disso. O que muitas vezes acontece com a gente é tomar decisões precipitadas antes de ouvirmos as respostas de Deus às nossas orações. Irmãos, a precipitação pode ser fatal para a nossa vida e até para os nossos projetos. Toda a sua família pode ser afetada pela desgraça se você não esperar com paciência as respostas de Deus. Nós precisamos aprender a desenvolver essa capacidade de esperar as respostas de Deus às nossas orações. Para que não aconteça com a gente o que aconteceu com o povo de Israel lá no Monte Sinai, ou o que aconteceu com Saul. Quero lembrar a você duas coisas que o Antigo Testamento nos contam. A Bíblia diz que o povo de Israel estava ao pé do Monte Sinai e Deus deu uma ordem a Moisés: sobe ao monte, somente tu, não permitas que ninguém se aproxime do monte. E Moisés subiu. Lá no alto do monte havia uma experiência extraordinária de relacionamento entre Deus e Moisés. E você se lembra que Deus estava entregando para Moisés os 10 mandamentos. Passaram-se 40 dias e 40 noites. O que aconteceu lá no arraial? Lá no meio do povo? O povo olhou um para o outro e disse: sei lá o que aconteceu com esse tal de Moisés, sei lá o que aconteceu. E as pessoas, e principalmente os líderes daquelas 12 tribos, procuraram Arão e sugeriram a Arão: Arão, nós não sabemos nada o que aconteceu com Moisés.
Pode ser que ele tenha morrido. E você é nosso líder. Então vamos recolher aqui o ouro do povo. E tinha ouro, muito ouro. Eles tinham saído do Egito com muito ouro. Vamos construir um Deus que esteja diante de nós. E construíram um bezerro. Você lembra dessa história? Precipitação. 40 dias e 40 noites, eles não conseguiram esperar. E tem a situação de Saul. Saul, primeiro rei de Israel, ungido pelo Senhor através de Samuel. O Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele começou a profetizar. E ele começou a realizar grandes coisas, até que ele se tornou soberbo. E ele desobedeceu o Senhor. Ele tinha que entrar numa batalha contra os inimigos do povo, e ele estava esperando Samuel chegar para consultar o Senhor. E Samuel demorou um pouco para chegar. Ele estava tão apavorado que ele resolveu oferecer sacrifícios a Deus. E ele entendeu o seguinte: bom, lá atrás, quando eu fui ungido, eu profetizei. Então eu sou profeta, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou tudo. Quando ele acabou de fazer o que não devia, Samuel chegou. E quando Samuel viu o que ele tinha feito, ele chamou Saul e repreendeu. E disse para ele: Deus rasgou o seu reino e o entregou a um outro melhor do que você. E essa situação ainda veio a piorar, porque Samuel já tinha morrido e Saul já não tinha mais o Espírito do Senhor. E ele começou a consultar o Senhor: vou para a guerra, vou vencer. E como havia silêncio de Deus, e nesse caso o silêncio, quem colocou a placa de aço entre Deus e Saul foi o próprio Saul com o seu pecado. Deus não respondeu. Sabe o que ele fez? Ele foi consultar uma feiticeira. Que desgraça, que miséria. A gente precisa aprender a esperar pela resposta do Senhor. E pode demorar. E pode demorar não 40 dias, nem 40 noites, mas pode demorar 40 anos. O salmista nos afirma, de uma forma extraordinária, no Salmo 40, verso 1. Você conhece esse verso, e se conhece, pode recitar comigo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pode repetir outra vez? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas há uma terceira lição que a gente aprende aqui com João nesse texto. Quando você ora, o que está ruim pode ficar ainda pior. Ih, pastor, é melhor parar com essa história. Não, vamos deixar que a palavra do Senhor nos ensine. Quando você ora, o que está ruim pode se tornar ainda pior. Olha para o verso 5. Em seguida o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Que coisa tremenda. Esse verso 5, irmãos, registra a resposta de Deus às orações dos salvos. E esta resposta é descrita de uma forma contundente e arrasadora. Depois do silêncio no céu, há barulho e confusão na terra. Nem sempre a gente entende que Deus age de forma soberana e poderosa
para abençoar os seus filhos. As coisas podem ficar piores momentaneamente, mas isso não significa que elas vão ficar assim permanentemente. Eu aprendi quando era pequeno com meu pai que antes do alvorecer do dia existe um período em que a noite é mais escura. A situação está pior. Não significa que vai permanecer pior para sempre. O Salmo 30, verso 5, tem uma mensagem extraordinária que preenche o nosso coração com um consolo, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Quando você ora, as coisas podem ficar ainda piores, mas nunca se esqueça do que a palavra de Deus nos afirma em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E para terminar, quando você ora, Deus responde com todo o seu poder. Grava bem isso. Quando você ora, Deus responde com todo o seu poder. Olha o verso 6. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. De propósito, eu só quis deixar com você esse verso 6. Porque nesse verso 6, João começa a descrever as ações dos 7 anjos tocando as suas trombetas. Tudo o que acontece a partir desse toque de trombetas vem como respostas de Deus às orações dos salvos. E que respostas são essas? A partir daí, no livro do Apocalipse, você vai ver: os cativos são libertos, os poderosos são abalados, os reinos humanos mais poderosos são destruídos, uma nova ordem é estabelecida, a justiça de Deus é entronizada, os mortos todos são ressuscitados e os vivos todos são transformados. O diabo, o anticristo e o falso profeta são lançados definitivamente no inferno. Toda a tentação desaparece e o reino de Jesus Cristo é consumado. Tudo como manifestação do poder de Deus. As coisas mais extraordinárias do mundo acontecem como respostas de Deus às nossas orações. Por isso, queridos, não desanimemos, mas perseveremos em oração. Jamais você desfaleça enquanto espera as respostas de Deus. No céu, Deus dá um tratamento especial às suas orações. E os efeitos das suas orações atravessam fronteiras tanto geográficas como fronteiras de tempo. Nem tempo, nem espaço oferecem limitações para as suas orações. Hoje eu estava ouvindo o testemunho da missionária Renata, quando ela serviu ao Senhor em Cabo Verde. E ela estava dizendo: eu estava fazendo meu trabalho missionário e de repente eu me senti tremendamente desanimada. O meu corpo ficou completamente enfraquecido. Eu não tinha forças para me levantar. E alguns dos meus irmãos vieram dizer: estão batendo tambor, invocando espíritos contra você. Pessoas
de outras religiões estavam tentando invocar os espíritos malignos contra Renata. E aí ela se lembrou de que aqui no Brasil havia milhares de irmãos que estavam orando por ela. Quando ela se lembrou disso, ela levantou-se da cama, ajoelhou-se e disse: Senhor, aqueles irmãos que estão lá no Brasil orando por mim, me fez lembrar que o Senhor me fortalece. Eu estou fraca, mas eu me lembro que a tua palavra diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fortalece-me, Senhor. E Renata se levantou dali com todo o vigor, tanto físico quanto espiritual, para enfrentar as lutas e dificuldades da vida, e alcançou vitórias maravilhosas no Senhor. Suas orações rompem barreiras. Você não precisa de passaporte e nem de visto para orar. E as suas orações atravessam fronteiras, tanto geográficas quanto temporais. Ore, continue orando, aprenda a esperar. E quando a situação ficar pior, descanse. O Senhor tem o poder de transformar catástrofes em bênçãos. Confia. Curve a sua cabeça. Quero incentivar você a dirigir uma oração ao Senhor. Oração pessoal, íntima, silenciosa. Você não precisa expressar com voz audível o seu coração, seus sentimentos, suas ansiedades, suas frustrações, seus sonhos, seus planos. Mas fale com Deus agora. E peça ao Senhor o que você precisa, sabendo que o Senhor acolhe a sua oração e dá à sua oração um tratamento especial no céu. Ele recebe. Sua oração sobe como a fumaça do incenso e chega à presença de Deus como algo precioso. Deus bendito, que prazer é falarmos contigo, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, sublime, santo, majestoso, totalmente outro. E apesar de toda a tua santidade e glória, o Senhor acolhe as nossas orações. O Senhor tem prazer em inclinar os teus ouvidos para ouvir as nossas súplicas. Senhor, nós somos o teu povo e nós queremos te pedir, recebe e atende as nossas orações. Precisamos de ti, Senhor, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. Ensina-nos a esperar, a termos paciência. Ensina-nos também a perseverar e jamais desistirmos da oração. Ensina-nos, Senhor, que como Jesus, a oração é o pilar fundamental da nossa vida. Ensina-nos, Senhor.
Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.